Olá, irmãos, estamos aqui de volta para falar da última igreja do Apocalipse, igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas de Apocalipse, hoje estaremos vendo sobre a igreja de Laodiceia, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante. Eu vou lendo e a gente vai compartilhando a palavra, amém? 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Amém. Sempre no começo das igrejas, o Senhor se apresenta de uma forma diferente para as igrejas, né? Fala que é aquele que tem 7 Espíritos de Deus, fala que é aquele que tem a chave que quem fecha ninguém abre. E aqui, para Laodiceia, o nosso Senhor Jesus, ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. A fidelidade e a verdade é do Senhor, né? O soberano da criação de Deus. Nossa, o soberano, ele é soberano sobre toda a criação. Ele é o criador do céu e da terra. Amém? Glória a Deus. Mas aqui está dizendo, são as palavras do Amém. Por que ele falou Amém? O que quer dizer Amém? Todo mundo sabe o que é Amém, né? Amém quer dizer assim seja, assim seja. Mas existe um significado um pouco mais profundo sobre Amém. Sabe o que quer dizer Amém, irmãos? Na realidade, quando o Senhor Jesus ele fala, por exemplo, no livro de João 3 também, quando ele responde ao Nicodemos, ele fala: em verdade vos digo. Ele fala: em verdade vos digo. Quando fala em verdade, isso quer dizer Amém. Mas como é assim? Sim. Porque a palavra, o Senhor é a palavra, o Senhor é a verdade. Então ele está dizendo: estou dizendo por mim, eu, Deus, em verdade. Então quando ele fala em verdade vos digo, é a mesma coisa ele dizer amém, amém, eu vos digo. Isso quer dizer, a palavra que eu estou lançando, isso tem que se cumprir. A palavra de Deus é imutável, inabalável. E ele vai se cumprir, porque é Deus em ação. A palavra é Deus em ação. Quando ele fala em verdade vos digo, é Deus em ação. A palavra de Deus é lançada, ele tem que atingir o alvo. Inclusive no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele se referiu de uma outra forma. Vamos ver rapidamente. Isaías 22, Isaías 22, 23. Isaías 22, 23, ele diz assim: eu o fincarei como uma estaca em terreno firme, ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Amém. Aqui ele diz assim: eu fincarei como uma estaca em terreno firme. Em outras traduções fala que é como o prego pregado firmemente numa estaca, mas é a mesma coisa. Ou estaca fincada num terreno firme. Irmãos, uma estaca fincada até o fim em terreno firme, se acontecer algum vendaval, ele sai? Não. Tempestade, furacão, será que ele sai? Não sai. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A minha palavra é inabalável, é firme e vai se cumprir. A palavra de Deus é firme, é imutável. Isso que ele está dizendo. Isso quer dizer amém. Por isso que o nosso Senhor Jesus ele falava amém, amém vos digo. Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso não vai mudar. Ninguém consegue mudar a palavra de Deus. Isso que ele quer dizer. É como diz em Isaías também 55:11. Ele dá muitas mensagens nesse sentido. Isaías 55:11. O que ele fala? Porque o Senhor deu a mesma autoridade da palavra para nós, né? 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Amém. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Ele fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Amém. Isso, em outras palavras, muitos pastores também gostam de usar essa palavra chamada rema, em grego, né? Em grego, na realidade, não precisa entrar muito a fundo para complicar, não. Mas só para entender, na palavra original, a palavra em si, em grego, se chama logos. Logo
é palavra. Agora, quando a palavra é lançada, é rema. Rema é palavra lançada. No mundo espiritual, no Antigo Testamento, quem que lançou a palavra e atingiu o inimigo? Foi o Davi, não é isso? Mas Davi, sim, Davi. Davi lançou a palavra, sim. A palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é a verdade, é logo. E o Senhor é a nossa rocha, é a firmeza, a rocha. O Senhor é a nossa rocha, é a pedra. Pedra, rocha, é Jesus também, não é isso? Então o que aconteceu? Quando o Davi pegou as pedras lisas, inclusive pedra lisa, que a Bíblia fala, no livro de Reis, é pedra moldada, não é qualquer pedra, é a palavra moldada em nossa vida, né? Então ele pega 5 pedras ali para enfrentar o Golias. Os irmãos estão entendendo? A palavra tem que ser moldada na sua vida. E você tem que lançar a palavra de Deus. Ele pegou 5 pedras lisas. Quando ele pega, ele lança a pedra, é a palavra lançada no mundo espiritual. É a palavra de Deus lançada. Aquela pedra significa rema. É palavra lançada. Não volta para mim vazia, irmão. Ele atingirá o alvo e vai derrubar o inimigo. Derrubou Golias, né? Então, tudo isso de significado existe quando Jesus fala amém, o que eu estou falando. Eu estou lançando a palavra. Isso vai se cumprir. Amém? Então, quando você vai lançar bênção para a sua vida, vai se cumprir na sua vida. As promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém. Quando você falar amém, sim, assim seja feito. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele diz, essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E Deus fala, olha, nosso Deus dessa vez se apresentou mais forte, né? Claro, ele sempre foi Deus. 15. Conheço as suas obras, ele está falando. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Já logo de primeira vez a lapada aqui, né? A igreja de Laodiceia, meu irmão, olha, mas não é só Laodiceia lá, esse é para nós hoje, é para mim, é para mim, é para a minha igreja, nosso ministério. Nós temos que ver, será que não tem uma parte que não tenha sido nem frio nem quente? Claro que você tem que ser sempre quente pelo fogo do Espírito Santo, né? Mas Deus está dizendo, olha, se decida, meu irmão, o que você está fazendo? Com o pé no mundo, com o pé no Senhor? Está em cima do muro? Lembre-se que o muro é do inimigo, então Deus odeia isso. Ele odeia tanto, irmãos, tanto. O que ele fala? 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa palavra é muito forte, né? Vomitá-lo da minha boca, isso quer dizer, o vômito tem nojo, né? Quer dizer, é como se Deus estivesse falando, olha, eu sinto até nojo. Ele odeia isso, odeia. É um pé no mundo, um pé dentro da igreja. Não, decida, se decida. Até aqueles macumbeiros que estão para lá, né? Lá no extremo, quando ele se converte para valer. Não é chove não molha, é isso não. Deus não quer isso. E a igreja de Laodiceia, com certeza eles estavam praticando isso. Por isso que o nosso Senhor, ele repreende veemente a igreja. Olha, imagina Deus falar isso para a nossa igreja, para a minha vida. Pelo amor de Deus, eu não quero nem imaginar isso, né? Mas temos que tomar muito cuidado. Então vamos ver por que o nosso Senhor, ele falou isso para a igreja de Laodiceia. 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uau. O Senhor já foi direto ao assunto. Irmão, tem hora que você tem que ser direto também, né? Não adianta ficar enrolando, não. Tem que falar direto, sim, senão a pessoa não entende. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Muitas vezes a pessoa quer dinheiro, quer acumular riqueza,
A riqueza que você acumular aqui na terra, você não vai levar nada. Isso é certeza. Você não vai levar nada lá para o céu. Você não vai levar absolutamente nada. Nós temos que adquirir riquezas eternas e acumular tesouro no reino de Deus, que é eterno, eternamente. Mas aqui, com certeza, a igreja de Laodiceia estava cometendo esse erro, né, de adquirir somente riqueza material, não é isso? Ele fala, adquirir riquezas e não preciso de nada. Tanto que estava enganado, eles adquiriram riqueza, bênção material, e se apegava naquele bênção material. Então, por isso que a palavra de Deus fala, você não pode servir aos dois senhores, a Deus e o mamon, né? Isso acaba se tornando mamon, é idolatria, colocar sua confiança em dinheiro. Olha que miserável na realidade, né? No mundo espiritual isso, olha, e a fé dessa igreja de Laodiceia estava baseada só em bens materiais, aqui da terra, né? Aqui da terra. Por isso que eles estavam se apegando, eles adquiriram riquezas e eles estavam satisfeitos com isso já. Por isso que eu falo, não preciso de mais nada, eu tenho dinheiro, posso fazer tudo com dinheiro. Olha que ignorância, não é isso? Então eles eram assim. E a palavra de Deus diz, não reconhece, porém, que é miserável. No mundo espiritual eles não adquiriram nada, não acumularam tesouro nenhum. No reino de Deus eles eram miseráveis, pobres, miseráveis, dignos de compaixão. Os irmãos sabem o que é digno de compaixão, né? Não é só digno de pena, não. Compaixão é aquele que realmente move o coração das pessoas. É misericórdia, misericórdia. As pessoas que eram enfermas chegavam e falavam para Jesus, Jesus, misericórdia de mim. Eles não falaram, tenha pena de mim. Ter pena, olha, pode ter pena sim. Misericórdia e compaixão é quando move o coração da pessoa e faz a pessoa colocar em prática para poder ajudar. Então, para o nosso Senhor, está dizendo, olha, você não é o passivo de só eu ter pena de você, não. Eu preciso praticar compaixão para atingir você, porque o negócio está feio. Em outras palavras, está dizendo isso. Digno de compaixão. Isso é realmente muito grave. Pobre, ele fala de novo, você é miserável pobre, cego no mundo espiritual, não está enxergando nada. Não está enxergando nada, só está vendo bens materiais aqui da terra. Olha que pobreza isso, né? E que está nu, estava nu, completamente nu. Por quê? Estava sem as vestes, né? A gente já viu sobre isso, né? Veste de salvação, veste de santidade, veste de noiva, estava sem as vestes. Provavelmente, irmãos, aqui a gente não pode dizer que estava nu em relação à veste de salvação. Porque essa carta, apesar de tudo, foi escrita para a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, eu não posso generalizar, não posso responder por todos, mas teoricamente eram pessoas que creram no Senhor, estavam se reunindo na igreja. Tem isso na igreja? Olha, tem sim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que olhar para nós mesmos e analisar, fazer uma autoanálise, para ver se a gente não está fazendo a mesma coisa. Por isso que aqui, quando diz que é cego e que está nu, está sem as vestes de santidade do Senhor, de noiva de Jesus. Amém? 18. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. O que quer dizer isso? Você está falando que é rico? A verdadeira riqueza é ouro, né? Mas por que Deus fala ouro? Olha, meu irmão, não é esse dinheiro, mas tem que... Não é isso. O ouro aqui existe um significado. No livro de Jó, Jó 23, o Jó fala sobre esse ouro. Jó 23, 10. Jó 23, 10, ele fala assim, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Amém.
O Jó foi colocado à prova. Ele foi aprovado ou não? Mas olha que perrengue que ele passou, né? Então, ele foi refinado, purificado como ouro. Inclusive, irmãos, antes, na minha juventude, eu fui ourives, eu trabalhei com ouro, sim. E ouro tem um ensinamento muito interessante, quem trabalhou com ouro sabe. Principalmente na fundição de ouro. Tem vários tipos de ouro, não é isso? Ouro de vários quilates, sim. Mas, independentemente disso, ouro, irmãos, ouro tem que ter a pureza de ouro. Quem já fez a fundição de ouro sabe. Quando você vai fundir com maçarico ali, seja um pequeno pedaço de ouro, quando você vai fundir, a gente coloca vários produtos para purificar mesmo, porque primeiro você tem que tirar toda a impureza do ouro se você vai fazer alguma peça. Então você joga na fundição para purificar, quer dizer, e inclusive deixar bem purificado realmente, né? Então o que acontece? Quando você vai fundir, o que acontece com esse metal? Ele começa a ficar vermelho, aí começa a virar líquido, não é isso? Vira líquido. Então quando o fundidor está fundindo, sabe quando é que está pronto? Ele chega uma hora que ele começa a ficar vermelho e derrete, aí começa a virar uma bola de fogo. Ele vira uma bola de fogo. E ele está circulando uma bola de fogo. Mas mesmo assim, no começo, ele está bem vermelho, uma bola de fogo vermelha, e você continua com o maçarico com fogo bem alto, a não sei quantos 1000 graus ali, você continua com fogo ali, chega uma hora que ele vira, parece que é espelho. Ele se torna um espelho. E o fundidor, quem já fundiu sabe, quando você está fundindo, aquela bola vermelha continua circulando, chega uma hora que, pum, vira um espelho praticamente. Parece parece níquel, sei lá, ou cromo, né? Parece mercúrio até. Então eles, claro, na altíssima temperatura, e que o fundidor começa a ver ele refletido naquela bola de fogo que é no ouro. Aí sim, você sabe que toda a impureza que estava ali dentro saiu. Os irmãos estão entendendo essa mensagem espiritual? Deus está falando, olha, está cheio de impureza dentro de você. Você tem que ser refinado como ouro. Compre de mim o ouro refinado no fogo. Está dizendo, você tem que passar pelo fogo e tirar toda a impureza no mundo espiritual. E você se tornará rico, você se tornará ouro refinado. É isso que ele está dizendo. Por isso que, olha, a verdadeira riqueza é você estar refinado diante do Senhor. Você ser moldado pela palavra de Deus. Você buscar santidade pela palavra de Deus, justiça, sabedoria do Senhor, frutos do Espírito Santo. Você passar pelo fogo refinado. Tirar toda a impureza fora. Isso é libertação. Tirar as coisas que resistem ao Espírito Santo, o que está dentro de você, é tirar isso. É ser refinado pelo fogo, é isso que ele está falando, né? Então 18 de novo, dou-lhe este conselho, compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, aí sim, se tornará verdadeiramente rico, não esse pobre miserável que você é no mundo espiritual, né? Compre roupas brancas, ele fala. Que roupas brancas são essas? São vestes de noiva, né? Vamos ver rapidamente no livro de Apocalipse 19, eu vou ler os 7 e 8. Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém. Primeiro detalhe aqui, veste de noiva. Quem não tem veste de noiva, veste de santidade está nu. Então ele está dizendo, compre de mim roupa, né? Roupas brancas de noiva de Jesus, veste de santidade. Veste de santidade noiva, irmão. A palavra de Deus está dizendo 19:7 aqui, a noiva já se aprontou. Você tem que se aprontar, você tem que buscar santidade, justiça, obediência, prática da palavra de Deus, para você se aprontar como noiva de Jesus. Porque no 8 diz, o linho fino, essas vestes brancas, são ato de justiça dos santos. Somente quando você pratica
atos de justiça. O que é isso? O que é justiça? Atos de justiça. Atos de obediência à palavra de Deus, né? No livro de Romanos 2,13 fala, não é aquele que conhece a palavra que são considerados justos, mas são aqueles que obedecem os mandamentos, são considerados justos, né? É Romanos 2,13 fala sobre isso. Então, o justo é aquele que obedece o mandamento e pratica a obediência da palavra de Deus. Então, as vestes brancas são atos de justiça, são atos de obediência da palavra de Deus dos santos. Aí sim você consegue receber vestes brancas. Isso que ele está falando, né? Então, voltando ao Apocalipse 3:18, eu estava lendo aqui, da metade para frente, né? Cumpre roupas brancas. Isso quer dizer o quê? Pratique ato de justiça, começa a obedecer a palavra de Deus, começa a colocar em santidade a sua vida, a obediência da palavra de Deus, coloca em prática, para você ter roupas brancas, né? E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Deus está dizendo, olha, está uma vergonha isso aqui, no mundo espiritual. Você é a igreja do Senhor, que leva meu nome, a igreja de Laodiceia. Mas está uma vergonha, Deus está falando. É uma repreensão dura, sim. Irmãos, nós temos que acordar. Nós temos que ver se nós estamos praticando a justiça do Senhor. Obediência à palavra de Deus, amém? E compre colírio para ungir os olhos, para poder enxergar, amém? Comprar colírio, como é que a gente compra colírio? Nós temos que abrir nossos olhos e ouvidos espirituais. Inclusive no final ele vai falar de novo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tem que falar, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais e olhos espirituais. Porque se você não enxerga os olhos espirituais, irmãos, só vai ver o que está na frente. Mesma coisa aconteceu, vamos ver no 2 Reis 6, 2 Reis 6, eu vou ler do 15 em diante. Porque Eliseu estava com seu discípulo, aí o rei da Síria, ele estava na casa deles, o rei da Síria ficou sabendo do Eliseu, eles acamparam, levou um exército para matar Eliseu. Eles acamparam ali ao redor, eles chegaram de noite, e de manhã eles acamparam um exército da Síria na casa de Eliseu para matar Eliseu. Eles fizeram um grande... A tropa chegou e fizeram... Eles cercaram a cidade toda para matar o Eliseu. Olha o que aconteceu. 6:15, 2 Reis 6:15 em diante. O servo do homem de Deus, ou seja, havia o servo, o discípulo de Eliseu, que estava junto da casa, né? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 17. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Amém. Os irmãos estão entendendo isso? O servo, o discípulo de Eliseu, não tinha visto com olhos espirituais, só viu o inimigo. Irmãos, é a mesma coisa quando a gente enxerga só problema. Nós temos que saber enxergar com os olhos espirituais. Deus é soberano, está acima de tudo isso. Aí quando Eliseu orou, abriu os olhos dele e começou a ver o exército do Senhor era muito maior do que os inimigos. Inclusive o exército do Senhor veio, cegou os olhos deles, eles batalharam entre eles mesmos, um começou a matar o outro e foi uma completa vitória sem precisar que o Eliseu levantasse uma espada. Deus deu vitória completa dessa forma. Por isso que ele está dizendo assim, compre um colírio, ele está falando em parábola, né? Para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então peça a Deus. Claro, tudo isso sim, não é de uma hora para outra, sim. Por isso que nós temos que sempre orar no Espírito, para que o Espírito seja desenvolvido, olhos espirituais, ouvidos espirituais, e também tem que pedir, né? Declarar em nome de Jesus. Se tem alguém da família que está faltando, Senhor, só misericórdia e bondade, desperta ele, Senhor.
para que Ele possa te ouvir, para que possa te ver. Amém? Pode fazer essas orações sim. 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Amém. Deus estava repreendendo e disciplinando a igreja de Laodiceia porque amo. Isso quer dizer que eles tinham salvação sim, só que não tinham prática da palavra de Deus, não viviam na santidade, só viviam no mundo mesmo sendo filho de Deus, né? Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus está falando, tem que se arrepender. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Inclusive esse versículo é muito famoso, né? A gente usava muito no evangelismo, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirei, cearei com ele, entrarei, né? Abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em primeiro lugar, ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Inclusive antigamente, eu lembro que na minha infância eu vi muitos quadros de artista desenhado, Jesus batendo na porta. Não sei se quem tem mais idade deve lembrar desse quadro. Esse quadro, inclusive, foi muito feliz, porque se você analisar, se você tiver algum quadro assim em casa, você pode ver com detalhe. Jesus está batendo numa porta e essa porta não tem maçaneta. O artista foi muito feliz em desenhar, porque esse é o detalhe. Jesus não arromba a porta para entrar, ele só bate, porque não tem maçaneta para abrir a porta do lado de fora. Você tem que abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Jesus não força a entrada para entrar na sua vida. Então quem tem que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta é você. E ele diz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer o quê? Na tradição judaica, até hoje é assim. Um judeu, uma família judia, para te convidar, seja judeu ou não, principalmente quem não é, eles não convidam você para comer na casa deles, não. Porque você tem que ser um amigo íntimo de total confiança. Tem que ter intimidade com ele para ele convidar, para você sentar na mesa com ele. Claro, muitos são assim, mas principalmente aqui no Brasil, o brasileiro, de forma geral, ainda é bem hospitaleiro em relação a pessoas de outro país. Aqui, principalmente no interior ainda, você acabou de conhecer, ele te convida para entrar na sua casa, na casa dele e para comer com ele, né? Isso é muito bom. Mas principalmente os judeus naquela época, e até hoje tem essa tradição, eles só convidavam alguém para ter intimidade. Então Jesus está dizendo, se você abrir a porta eu vou entrar, eu quero ter intimidade com você. Essa aproximação que Jesus está falando. Amém? Só que aqui, que porta é essa? Quer dizer que a igreja de Laodiceia não tinha aceitado Jesus ainda? Não, não é isso, irmãos. Nós temos que entender que nós temos porta dentro de nós. Vamos supor, vamos dar uma improvisada aqui. Assim. O tamanho não é. Mas vamos supor, isso aqui é corpo, alma, espírito. Amém? Corpo, alma, espírito. O nosso Senhor Jesus, ele entra no nosso espírito, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. É o Espírito que Deus colocou no Adão. Então, o Espírito habita aqui, o Espírito Santo habita aqui. Mas onde está o nosso arbítrio? No pensamento, na alma. Aqui está o nosso livre-arbítrio, nosso pensamento, nossa decisão está aqui. Então isso quer dizer que aqui no meio, muita gente coloca a porta aqui, Jesus está dentro da minha vida, só que ele não influencia na decisão da minha vida. Muita gente é cristão, aceitou Jesus, Jesus está aqui, só que ele faz o que ele quer, porque Jesus, essa porta está fechada. Lá no mundo afora vive como mundano, só de domingo ele vem na igreja como cristão. Esse é o morno. É isso que o Senhor está repreendendo. Na realidade existe uma porta entre onde o Senhor está e onde está a sua decisão, livre-arbítrio da sua vida. Ele quer entrar na sua vida, quer tomar decisão junto. Deus quer ensinar você a tomar decisões. Deus quer participar da sua vida, Deus quer participar da sua saúde, do seu relacionamento, do seu casamento, do seu filho, do trabalho, das finanças, tudo Ele quer participar. Mas muita gente não deixa Jesus entrar até aí. Ele só entrou para receber salvação, mas não quer que participe de nada. Essa porta que Ele está falando é quem tem a fé morna,
Nós temos que tirar essa porta para que o Senhor venha atuar juntamente em nossas vidas. É isso que Ele está falando. Amém? Por isso que Ele fala isso, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aí sim entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Eu quero ter essa aproximação e intimidade com você. Quero participar. Jesus está dizendo, eu quero participar de tudo na sua vida. Eu quero participar do seu casamento, do seu filho, seus filhos, seus pais. Eu quero participar de tudo que você faz, seu trabalho, tudo, tudo. É isso que Deus quer. Cearei com Ele e Ele comigo, essa intimidade. Deus quer ter essa intimidade para que você cresça no mundo espiritual. Amém? 21. Ao vencedor, aquele que obedecer, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor aqui, Deus promete, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Uau, glória a Deus. A palavra de Deus fala que existe trono de autoridade e ao redor estão as cadeiras dos 24 anciãos e 12 discípulos, apóstolos. Isso é honra, isso é patente no mundo espiritual. Eu tive a oportunidade em algumas ocasiões de Deus mostrar isso. Deus mostrou há muito tempo, pela primeira vez me mostrou há muito tempo, quase uns 15 anos atrás. Eu vi de uma forma, eu não tive muita claridade naquela época. Eu vi que tinha trono do Senhor, tudo. É bem amplo, é difícil de explicar até os tronos, e do lado tinha muitas cadeiras ainda. Deus mostrando para mim, olha, tem muito lugar vazio ainda, dá para você chegar como vencedor e sentar no lugar de honraria ainda. Dá para fazer isso. Lá no do terceiro céu tinha isso. E alguns anos atrás Deus me mostrou assim uma coisa muito ampla. E muitos lugares, tem muitas cadeiras. Claro, não sei se é desse jeito mesmo, né? Mas Deus mostra para a gente entender que tinha muitos lugares que dá para sentar. É o que nosso Senhor Jesus está prometendo aqui. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, porque o trono do Senhor, irmãos, é muito grande, em várias dimensões, é muito grande. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono, em seu trono, E você pode ter o direito de sentar do lado, ali pertinho, amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Então, mesmo essa igreja de Laodiceia, que estava com a fé morna, Deus fala para se arrepender e voltar. Aí sim, dá tempo de você subir ao reino de Deus como vencedor e ter essa honra também. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha ajudado na leitura dos irmãos essas 7 igrejas. Na próxima aula a gente vai tratar de um outro assunto. E depois a gente vai estar tratando também sobre as libertações, tá? Hoje a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe todos. Fique na paz do Senhor. Amém?